Bom, o Vasco perdeu o clássico para o Fluminense no sábado e já tem que virar a chave amanhã para a Copa Sul-Americana. Também um jogo decisivo contra o Melgar do Peru em São Januário. Informações do Vasco agora para você com o Juliano Lima. Fala pessoal, tudo bem? Amanhã o Vasco recebe o Melgar do Peru pela Copa Sul-Americana, a última rodada da fase de grupos da competição. A novidade será o retorno do meio-campo Felipe Coutinho, que cumpriu suspensão contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. No último sábado, teve o reencontro do técnico Fernando Diniz, hoje treinador do Vasco, com o ex-clube, o Fluminense. João Vitor abriu o placar para o Vasco, com direito à provocação de Ryan na comemoração. O Fluminense empatou com o gol contra de Verratti, ainda no primeiro tempo. Na segunda etapa, Guga fez um golaço, o gol que garantiu a vitória do Fluminense, 2-1. Amanhã o Vasco pela Copa Sul-Americana vai contar muito com o apoio do torcedor aqui em São Januário. Em 2025 foram 11 jogos, 7 vitórias e 4 empates. O time ainda não perdeu em São Januário. Na Copa Sul-Americana, somente os primeiros colocados de cada grupo avançam de forma direta para as oitavas de final. A situação do Vasco é a seguinte: o time está em terceiro lugar do grupo G, precisa vencer o Melgar, subir para a segunda posição e depois disputar a vaga com um time eliminado da Libertadores. Alcilene Brito, conta pra gente a história desse jogo. Noite de reencontro entre Diniz e o clube que o fez conquistar a América. O palco foi o Maracanã, lugar onde o agora técnico do Vasco conhece bem. Com a missão de conseguir a primeira vitória após deixar o tricolor, mas encontrou no primeiro tempo um Fluminense que partiu para o ataque. Serna bateu colocado. René tenta, se embola e Léo Jardim pega fácil. E aí, em cobrança de falta, Lucas Piton cruza e João Vitor marca de cabeça. Mas depois do gol, foi muita confusão. Jogadores do Flu não gostaram da comemoração dos rivais, já que Ryan fez um C em direção aos tricolores. E o lance ainda vai para o VAR, que depois de 5 minutos validou o gol. O Vasco se movimenta e Ryan lançou essa bomba para explodir o travessão. Mas aí os vascaínos não contavam que o principal jogador deles seria o responsável por isso. Lima cabeceia e Léo Jardim defende, só que a bola vai direto no peito de Verratti e entra no gol. Os dois times foram para o segundo tempo precisando ir atrás do resultado. O Fluminense tem áreas numa jogada bonita e Everaldo chuta para a defesa de Léo Jardim. Pelo Vasco, em lance individual do Ryan, bate levando perigo. Os técnicos mudam, mas quem sufoca é o tricolor. O Vasco tenta criar alternativas e não consegue. Verratti busca de cabeça. E quando tudo parecia que se encaminharia para o empate, Guga, que já fazia uma ótima partida, aparece e solta essa bomba para explodir o Maracanã. 2-1 Flu. Diniz viu seu ex-time virar e sair com a vitória no Maracanã. E desde que deixou o tricolor no ano passado, ainda não conseguiu vencer a ex-equipe. O herói foi o que mais comemorou como ninguém. Teve o nome gritado pela torcida e terminou a noite melhor do que esperava e com direito à provocação. Ah, mas posso falar? Pessoal, vai, Ryan, faz de novo, você tem que fazer mesmo. É confiança, é clássico. Ainda mais o Ryan, que é um garoto que vem da base. Sabe o quente que é um Fluminense Vasco, um Fla-Flu. Esses meninos que nasceram num clube, eles entendem e eles potencializam mesmo o clássico. Achei que o Ryan fez certo, o Guga fez certo. E tamo aí cheio de assunto, Venê. Ó, isso que é bom pra gente, a gente gosta de assunto. Menos ele, que tá chateado. Não, eu gostei, cara. Fernando, eu não estou chateado. Eu não estou chateado. Definitivamente não estou chateado. Primeiro, sobre o Ryan, acho que é isso mesmo. Ele ainda fala, eu fiz a entrevista com ele na saída de campo, no intervalo. Eu pergunto pra ele, Ryan, você fez o C? A ele, eu fiz o C, eu faço isso desde a base, eu sou assim mesmo, futebol é assim. Tá de parabéns, cara. Personalidade tem que ser assim mesmo. Sabe por quê? O Ryan, do Vasco da Gama, foi o único jogador que chamou a responsabilidade pra si. O único jogador que entrou em campo e falou assim, eu vou jogar esse clássico, eu não vou sentir o clássico. Então, primeiro tem que parabenizar aqui, faz parte do futebol, provocação é assim, e isso também faz parte da nossa história aqui do futebol. Lucas carioca. Pedrosa, que estava na reportagem da Cazé TV, sua primeira dessa passagem, né? Sim. Porque você já fez várias lá. Minha primeira de Brasileirão. Com muita categoria, você, como sempre,
sempre fazendo um trabalho maravilhoso, meu amigo. Eu tenho um orgulho danado de você. Eu quero que você me fale o que você viu de diferente lá, que você foi repórter. Você viu tudo lá, hein? Vamos lá. Primeiramente, como eu falei aqui, não fiquei chateado. Fiquei mais frustrado pela situação do primeiro tempo. Eu não acho que o Vasco jogou bem, o Vasco jogou mal pra mim. O Vasco fez um jogo bem abaixo do que se espera, de um clássico principalmente. E eu tava ao lado do Fernando Diniz e ele também percebeu isso. Por quê? Em relação ao plano de jogo, quem se deu melhor foi o Renato. Porque ele entendeu que o Fernando Diniz é um cara que gosta de sair ali curtinho, e isso é natural, faz parte do jogo dele, já falei isso aqui diversas vezes. Só que o elenco do Fluminense conhece todas as mecânicas que o Fernando Diniz tem para sair jogando. Então, obviamente, uniu um pouquinho do Renato com o que esse conhecimento de elenco do Fluminense tem também. Encurralou as laterais do Vasco, Paulo Henrique não conseguia sair jogando, Lucas Piton não conseguia sair jogando. Aí eu tenho que fazer uma crítica aqui ao Diniz, que o apostou em Cocão e Hugo Moura. Eu já falei aqui 1000 vezes pra vocês. Eu não sei quantos programas eu já falei aqui. Muitos. Quantas e quantas vezes que esses caras não podem jogar juntos. Ah, Pedrosa, por que você tá falando isso? Porque eles são jogadores que têm a mesma característica. Eles se anulam. E quando você não tem o Paulo Henrique e o Lucas Piton para sair jogando, você precisa do meio campo. E se você não tem válvula de escape no meio campo, o que acontece? O Fluminense marcou alto, encurralou o Vasco e aí ficou uma saída de bola muito precária. Tanto que no primeiro tempo o Fluminense controla um pouquinho mais a bola. Só que o Vasco estava tendo as válvulas de escape justamente por quê? Por causa do Ryan. Foi o único que chamou o jogo para si. Ele que sofre a falta, inclusive, pro Lucas Piton bater e o João Vitor fazer o gol. 1-0. Ok. O Vasco conseguiu entrar no jogo. Tanto é que logo depois teve a bomba do Ryan na trave e teve um lance que o Ryan saiu de cara com o Fábio, que o Fábio acabou fazendo a defesa. Mas desde o primeiro tempo, o Vasco não estava jogando melhor do que o Fluminense. Estava um jogo muito equilibrado, digamos assim, e o Fluminense tendo um pouco mais de controle. Quando virou o segundo tempo, Fernanda, que o Fluminense já tinha empatado naquele lance ali do Guga com o Lima e que foi um azar, uma infelicidade do Verratti, que pra mim também ficou abrindo o braço para poder reclamar com a questão de impedimento e não prestou atenção na jogada, então por isso que ele fez o gol contra, o Vasco sentiu o gol, como tem sido dessa equipe. No segundo tempo, o Fluminense já era melhor do que o Vasco. O Fluminense controlou melhor a partida do que o Vasco e estava ganhando o campo, estava tendo a oportunidade. Quem parecia mais próximo de fazer o gol no segundo tempo era o Fluminense, sem dúvida alguma. E foi isso que aconteceu. Tudo bem, num chute raro do Guga, um chute de felicidade imensa, tem que dar mérito total para ele. Vi uma galera falando que o Léo Jardim falhou. Desculpa, gente, eu estava lá, tá? E vou falar novamente o que eu falei aqui sobre lances ao vivo e lance no replay. No replay, você vai começar a achar um monte de falha. É verdade. No ao vivo, meu camarada, você não tem noção da velocidade que a bola pega. Não tem noção da força do chute do Guga e como ele foi feliz naquele momento. Então, zero falha do Léo Jardim. Para mim foi muito mais falha do Sforza, que perde a bola na entrada da área. E aí o Guga consegue receber tranquilo, mas o Guga teve muito mérito. Dominou, soltou a bomba, 2-1 pro Fluminense. Sem terra arrasada, acho que o Vasco foi abaixo do que se espera, jogou pior do que o Fluminense, mas nada que, meu Deus, alarmante. O Vasco correu, o Vasco competiu e faz parte. Assim é o futebol, assim é o clássico. Acho que tem que focar na terça-feira, focar no próximo sábado também, que é muito importante. A situação já começa a ficar um pouco preocupante dentro do Campeonato Brasileiro, mas vai jogar contra o Bragantino no sábado em São Januário, vai jogar contra o Melgar na terça-feira e é o início de trabalho do Fernando Diniz. Então, sinceramente, chateado, com raiva, não. Fiquei um pouco frustrado, porque o Guga acertou um chutaço. É verdade. Poderia ter sido um empate e tudo certo. Mas faz parte, assim, é o futebol. Veneta, inclusive, poderia ter sido ao contrário, né? Se o Ryan acerta aquele chutaço, ninguém ia poder dizer que o Fábio falhou e a história e o resultado poderia ter sido diferente. Você acha que o Renato... o quanto o Renato venceu esse jogo e o quanto uma jogada individual, né? Que a gente tem visto isso tanto no futebol. Por exemplo, o próprio Samuel, quando faz o gol em cima do Santos, né? No Maracanã também. O que você acha que o Renato acertou aí? O que a gente pode colocar o dedo do Renato? Fernandinha, eu vou ser bem sincero. Embora eu acho que o Fluminense tenha merecido sim a vitória em cima do Vasco da Gama, mas eu não acho que o Fluminense fez uma grande partida. Acho até que o Renato precisa e muito melhorar o desempenho da equipe. Porque a gente brincou aqui no começo, não sei quantas vezes, se eu não me engano, 70% das vitórias do Fluminense foi por conta de um gol no finalzinho. Até que ponto isso é estratégia do treinador ou porque ele mudou aquele jogo de prancheta que a gente mencionou sobre o Felipe Luiz? Não sei, eu acho que é muito mais resiliência dos jogadores buscando a vitória até o fim. Mas nesse jogo contra o Vasco da Gama, analisando esse jogo, eu acho que o Fluminense fez uma partida melhor. Acredito eu também que o Vasco da Gama tenha sentido um pouco da parte física, mas aí eu não sei porque o Diniz demorou tanto
tanto para substituir, não sei porquê, não sei se ele confiou demais nos jogadores, mas acho que ele poderia ter mexido antes. Falta de opção, talvez. E falta de conhecimento do elenco. Inclusive, eu acho que o elenco fez diferença também nesse clássico, porque querendo ou não, você tem um Paulo Henrique Ganso entrando no segundo tempo, embora o Lima não tenha feito uma partida ruim, que foi o substituto ali do Ganso, e o Renato explicou isso na entrevista coletiva, que foi o próprio Ganso que disse para ele que não estava muito bem para começar, e por isso ele deixou o Ganso no banco de reservas. E querendo ou não, o Fluminense tem o John Arias. O primeiro gol, foi o gol, entre aspas, do John Arias. A jogada dele foi algo impressionante, a forma como ele busca o gol até o fim. E o Guga estava numa noite, assim, absurda, iluminada. E aí eu vou voltar no 11 contra 11. Lembra quando eu votei no Paulo Henrique? Porque eu achava o Paulo Henrique mais importante para o Vasco da Gama? Por conta disso. Porque o Samuel Xavier tem um Guga que pode substituí-lo à altura. E eu sempre confiei no Guga. O Guga é bom jogador, gente. Já foi seleção olímpica, inclusive. Então, assim, eu acho que muita gente tira o Guga pra nada, sabe? Pelo contrário, é um jogador que precisa ser valorizado. Será que o pessoal... Fala, rapidinho. Não, é só porque o Vasco sentiu a falta do Coutinho, tem muita gente que desvaloriza, mas o Coutinho fez falta no Vasco. O Nuno, claramente cansado, não jogou nem metade do que ele pode, e o Verratti também muito apagado. Enquanto o Coutinho não joga, querendo ou não, você fica sem opção no banco de reservas. Porque você tem que começar com alguém. Exato. E o seu banco fica como? Gabi Marino, cadê você, Gabi? O desgaste físico não impediu o Fluminense de fazer uma ótima partida no Maracanã. O tricolor começou melhor o primeiro tempo e chegou com Serna logo aos 3 minutos. Depois, Hércules finalizou para fora. Mas quem abriu o placar foi o Vasco. Após cobrança de falta de Piton, o zagueiro João Vitor mandou para o fundo da rede. O lance passou pela revisão do VAR, que checou um possível impedimento. Na comemoração, Rayan fez um sinal de C para a torcida do Flu, em referência ao rebaixamento do rival para a 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Não concordo. Eu acho que isso é um tipo de gesto que cabe para o torcedor. O torcedor fazer isso, tudo bem. Mas para a gente estar no meio do futebol, a gente não deve fazer. Ainda no primeiro tempo, Rayan desperdiçou 2 boas oportunidades de ampliar. Já no fim da etapa inicial, o Flu cresceu novamente e aos 41 minutos, Verratti marcou contra. Na parte complementar, a equipe comandada pelo técnico Renato Gaúcho foi muito superior. Primeiro, Everaldo tentou. Depois foi a vez de Arias assustar a defesa do Cruz Maltino. Mas foi Guga quem marcou o gol da virada. Uma verdadeira pintura. Sem tempo para respirar, agora as duas equipes voltam as atenções para a Copa Sul-Americana. Buscando uma vaga na próxima fase da competição continental, o Vasco enfrenta o Melgar em São Januário na próxima terça. Já o Fluminense tem pela frente o Once Caldas na quinta-feira, uma briga direta para quem termina em primeiro lugar no Grupo F. Eu acho que na terça-feira a gente vai conseguir fazer uma partida melhor que a gente fez hoje. E a gente vai se adaptando. Hoje tem muitas lições, o time tem que sair hoje, aprender o que aconteceu, melhorar bem do que aconteceu hoje. A gente espera na terça-feira, embora tenha pouco tempo, a gente fazer as correções que dá para fazer, principalmente em vídeo, e entregar um rendimento melhor e uma efetividade melhor também. Pedrinho, bota aquela, Pedrinho, que eu vou logo pra polêmica. Hoje eu tô pra renegócio. As P? Queria saber a opinião dos senhores sobre o Rayan, que fez o gol, quer dizer, que estava ali na comemoração e fez o C, lógico, sacaneando o Fluminense, que já jogou a Série C. E aí deu problema, veio o Guga, depois veio mais não sei quem. Queria saber a opinião dos senhores à vontade, de você que está em casa também, menos dos Enzos. Bom, eu sou sempre a favor da provocação, quando você não é uma provocação de briga, de pancadaria, de agressão física. Eu acho que o Rayan, ele fez o símbolo do C, todo mundo sabe que é por conta do Fluminense ter jogado a Série C. Bancou a provocação na entrevista, o que eu achei bacana demais, porque isso chama personalidade. E agora, meu amigo, que perdeu o jogo, tem que aturar o outro lado. O Fluminense nas redes sociais escovou o Vasco. Fizeram várias montagens com ele fazendo C, com frases provocando o Vasco. E na minha avaliação,
Se você discordar, o problema é de cada um, eu tenho a minha avaliação. Eu acho que isso faz bem ao futebol, claro, quando você tem responsabilidade, não descambando para agressão, para pancadaria. E eu acho que isso aí tá no jogo aí, ó. Olha aí, ele fez a provocação durante o jogo, quando tava 1-0, o jogo virou, meu parceiro. Agora é aguentar a zoação e vida que segue. Quando tiver o próximo clássico, que algum jogador do Fluminense faça o gol, provoque. Que o jogador do Vasco faça o gol, provoque. A gente sempre fala muito, o futebol dos anos 90 não existe mais. Claro que não existe. Tá cheio de Enzo aí reclamando. Quando tem qualquer provocaçãozinha, mas não pode isso, não pode aquilo. Eu sou a favor. Rayan, parabéns pela personalidade de bancar. E Fluminense, parabéns por ter usado isso a favor do próprio clube. Porque falta um pouquinho disso no nosso futebol. Principalmente aquela galera que gosta do futebol dos anos 90, que é o meu caso. Muito bem, Bigode. Fernandão, concorda? Concordo. E quem disse que não pode fazer? Quem disse que não pode fazer? A vida inteira pôde. Renato Abreu botava a máscara de urubu, Paulo Nunes botava de porco. Gente, não, faz parte do jogo. E legal que não foi bem que não teve pancadaria. Empurra na hora, resolveu. E o Fluminense foi lá, jogou melhor. Isso, mereceu a vitória. Venceu o jogo. E, coincidentemente, quem resolveu o jogo? Justamente quem foi tirar satisfações. Rayan, você é jovem, Rayan. Você joga muito. Você é jogador da Europa, eu tenho certeza. Tu joga muito, Rayan. Mas o negócio é que só acaba quando termina. É uma frase que o avô do Fernandão falava pra ele. Meu avô, avô do Bigode botafoguense. Negócio de comemorar antes do negócio lá na galinha não pode, rapaz. Aí depois tem que aturar. Tem que esperar o negócio da galinha, entendeu? E aí agora virou chacota. Aí o cara chateado, teve que o cara ficou zoando ele no estacionamento. Não viu esse vídeo, não? Não vi esse vídeo, não vi. Aí ficou bravo. Então, mas, cara, pra zoar tem que segurar o bambu. É a volta do bambu. Se é Vasco